a todos, que o nosso bom Deus esteja então agraciando a todos nós com a sua bênção, com o seu agir poderosamente em nossas vidas. Convido a todos a ficarmos em pé e iniciarmos então o culto ao Senhor nesta noite. Pois som. Santo Deus e grandioso Pai, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Estamos reunidos com o povo do Senhor para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor e para apresentar a nossa vida também como uma oferta de louvor e de sacrifício ao Senhor. Desta forma, meu Pai querido, nós inicialmente pedimos perdão se de alguma forma nós temos pecado e transgredido a Tua Palavra, e que no nome por nome de Jesus nós tenhamos vida santa, nós tenhamos, ó Pai amado, compromisso e santidade para poder oferecer a Ti o melhor, porque o Senhor merece o melhor de cada um de nós. Assim, ó Pai amado, seja com aqueles que já chegaram, com aqueles que estão a caminho, com as crianças também. Abençoa, ó Pai amado, o culto, tanto aqui no templo quanto no anexo, ó Pai, para que possamos adorar ao Senhor de forma agradável ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis então assentar, meus amados, nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino do nosso novo cântico. Boa noite, irmãos. Abram os nossos hinários no hino 147, Vencendo Bem Jesus. Senhor.
primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Estaremos lendo de forma alternada ao verso 14. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 14. Mais uma vez, convido a igreja a se colocar então em pé e vamos estar fazendo essa leitura de uma maneira alternada. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreio é rebanho de Deus, e aí de vós, não com entendimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sua ganância, mas por vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tomando-vos modelos do rebanho, tornando-vos modelo do rebanho. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Sobre a poderosa mão de Deus, para que ele descontrole dos exaltos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sobra de vigilância, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que procura uma para matar. Resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Deus toda a graça, que em Cristo nos chamou para essa glória, depois de ter sofrido por o povo, ele mesmo nos dará de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, com igualmente meu filho Marcos. A paz a todos vós que vos achais em Cristo. Podeis sentar, vamos louvar o Senhor com 2 hinos, 2 louvores. Nós vamos estar louvando então o Senhor. Logo em seguida estaremos retornando com a ministração da palavra do Senhor. Salmo 100 diz: celebrai ao Senhor com júbilo. Convido todos a se pôr de pé. Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Amém?
diz: nenhum Deus como tu. Amém? ministrando então a palavra do Senhor. Bíblica, primeira epístola de
de Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 1 ao 7. Se todos encontraram, convido mais uma vez a se colocarem em pé. Eu quero convidar vocês a ler junto comigo, tá bom? Para que a voz saia um pouco melhor, né? E está aí já todo mundo de máscara, né? A gente possa então ler juntos. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 7. Leiamos. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém concordar, inimigo de contendas, não avarento, e o que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho do de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Santo Deus, usa de misericórdia mais uma vez e nos concede boa reflexão, bom entendimento, bom ensino através desta palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus amados? Agradecemos aos nossos visitantes, que Deus abençoe grandemente, sejam bem-vindos e torcemos em Cristo que possamos chegar um dia mais rápido de que não precise mais da máscara, né? Porque essa necessidade é uma medida, né? Uma medida de cuidado, de zelo, não podemos abrir mão ainda dela, certo? Mas esperamos que em breve Deus conceda para nós esta graça de podermos vivermos sem necessidade dela, tá? Sem uma exigência então dela. Estamos hoje no primeiro domingo de agosto. Esse mês de agosto é um mês muito importante para a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela inicia-se o mês de missões da nossa igreja, tá? Porque é um mês onde a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora a chegada do missionário, né? Que vem então dos Estados Unidos com o propósito de pregar o Evangelho, então, certo? E aí nós precisamos muito ser grato a Deus pela vida deste homem que viveu há muito tempo então atrás, há mais de 150 anos, sendo a primeira igreja que chegou no Brasil para fazer então discípulos, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje também, mês de agosto, inicia também combinou exatamente no primeiro domingo, né, com o primeiro domingo, dia do presbítero, certo? O dia então do presbítero, dia 2 de agosto, certo? O presbítero na igreja presbiteriana tem uma relevância muito grande, tá? Muito grande. Não existe basicamente igreja presbiteriana sem presbíteros. O presbiterato é uma função indispensável na igreja presbiteriana então do Brasil. Algumas outras igrejas não têm essa função, ou melhor, não têm esse título, porque a função de fato existe. Mesmo nas outras igrejas que não são presbiterianas, algumas elas adotam a função, o nome de presbíteros, só que atribui outras atividades ainda para com eles, e outras igrejas nem atribuem o nome de presbítero, mas a função é indispensável, porque ela é bíblica. Tá? Ou ele está de acordo com a palavra e aí vive a função
ou não, certo? Então, a função do presbítero, que biblicamente significa um ancião, tá? E é exatamente aquele que tem condições mentais, físicas, certo? E sociais, emocionais, de estar conduzindo, de estar, vamos dizer assim, orientando o andamento dos trabalhos na igreja do Senhor. O presbiterato, ele envolve e ele é dividido em dois grupos, que é o presbiterato docente e o presbiterato regente. Porém, as exigências bíblicas, o que a Bíblia fala para o presbiterato, ela não exclui, ela não coloca quem é docente e quem é regente. E alguém pode então perguntar qual é a diferença? A diferença é que no docente, ele então é o pastor que tem aquela incumbência de dedicação integral ou parcial na igreja, mas ele acaba não sendo membro de uma igreja local, ele acaba sendo membro de um presbitério, no caso nosso, Igreja Presbiteriana do Brasil. O regente, ele faz parte da administração da igreja. No geral, os presbíteros são eleitos para 5 anos de mandato. Há alguém que diga que ele pode ser eleito por menos, porque lá diz que até, na nossa Constituição diz que até 5 anos. Então, se é até, ele está limitando o máximo, mas não está dizendo o mínimo, certo? Mas, no consenso geral, não há uma necessidade de se fazer a eleição de presbítero para menos de 5 anos de idade, já que ele tem que ser membro daquela igreja, já que ele geralmente tem que ter moradia naquela cidade. Então, ele realmente é alguém que poderá exercer o seu presbiterato, vamos dizer assim, onerado, remunerado, exatamente pelo trabalho que foi prestado. Então, portanto, a exigência bíblica para um presbítero é muito maior do que a exigência eleitoral, vamos dizer assim, de candidatura para qualquer cargo político na área como secular. De uma certa forma, sendo enquadrada nessas regras. Porque algum crente, de repente, pode não estar inserido, pode não estar realmente ativo nessas regras, então, existentes. Então, um presbítero, ele precisa, então, de qualificações para exercer. Aliás, um irmão precisa de qualificações para exercer o presbiterato. E, ao contrário, alguns pensam que foi eleito por 5 anos, ele não pode ser destituído do cargo antes de completar 5 anos. A nossa Constituição, ela então prevê tanto questões administrativas, que é quando a pessoa não se encaixa, não exerce a função, aí é medida administrativa, ela é afastada administrativamente da função. Quanto também questões disciplinares, que acabam as duas se tornando uma parecida com a outra, mas a administrativa pode ser simplesmente por não exercer a função, tá? E a outra disciplinar pode ser por ter rompido uma conduta que não é condizente com a função, certo? Então, diante disso, hoje ser o dia do presbítero na igreja presbiteriana, essa classe que é muito necessária para a nossa igreja, nós gostaríamos de dissertar em alguns aspectos aqui com os amados. E o primeiro, nós queremos falar que o presbítero, ele precisa ser irrepreensível. E aí, quando a gente ouve essa frase, a gente começa a dizer assim: então não vai ter ninguém, né? Não vai ter então ninguém que seja então irrepreensível, certo? A ideia que vem na mente é que um presbítero irrepreensível, ou melhor, um crente irrepreensível, porque aqui ele está colhendo entre os crentes alguém irrepreensível para ser presbítero. Então você pode muito bem ter que ter essas qualificações e não ser então um presbítero, certo? Mas para ser, precisa se enquadrar. Então, portanto, não é uma vida sem pecado, não é ninguém que nunca pecou, que não tem falha nenhuma, porque aí nós nunca teríamos ninguém, certo? Nós nunca teríamos ninguém. Então, o que quer dizer, o que envolve essa questão de uma pessoa irrepreensível? Eu procurei dividir um pouco
exposição em 4 blocos, baseado nesse texto de 1 a 7, certo? Inicialmente não é uma coisa ruim, gente. Quem quer ser um presbítero não está desejando algo ruim. O próprio Paulo fala a Timóteo: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. É algo digno, é algo então recompensador para aquele que realmente assume a tarefa que Deus colocou. Antes de chegar a essas qualificações, o apóstolo Pedro, o próprio Paulo em outros textos, nos chega a dizer que não pode assumir um presbiterado alguém que não tem vocação. Tem gente que vai se enquadrar aqui direitinho em todas elas, mas ele não tem vocação para o presbiterado. As qualidades para ser um presbítero, mas a pessoa diz assim: rapaz, eu acho que eu vou ser, porque todo mundo diz que sim, mas ele nunca sentiu, ele nunca recebeu a convocação de Deus para ser um oficial da IPB. Aí ele pode ser um péssimo oficial da IPB, porque Deus não convocou ele para essa missão, certo? Então precisa ter a convocação também interna. Mas diante disso, como poderá ter um homem irrepreensível? Apóstolo Paulo relata a Timóteo algumas qualificações. Primeiro, ele começa então a dividir aqui na parte familiar. Começa-se na parte familiar. Um determinado pastor, ele sempre dizia que quando ele ia fazer uma visita, quando ele dizia assim que alguém era candidato, ele não perguntava então para o homem se ele realmente queria, se ele então seria um bom presbítero, se ele já entendia. Antes de falar com ele falava com a esposa dele. Ele dizia: meu irmão, olhando para seu marido, o que você me diz? Será que seu marido, ele já assinou que quer ser um presbítero? Você então olharia, ver que ele tem as qualidades de um presbítero? Aí então, na frente dele. Aí se ela realmente dissesse então que não, então titubeasse, ele ia ver: ó, tem alguma coisa então errada. Porque se a própria esposa não reconhece o seu esposo como uma pessoa digna de assumir um compromisso na igreja, vai ser difícil ele então assumir. E aí o texto vem e diz: esse homem precisa ter a questão familiar muito bem resolvida. Precisa ter muito bem resolvida. E uma das ameaças daquela época não é diferente de hoje. Era que haveria uma tentação do homem não querer apenas uma única mulher. E o texto aqui vem dizendo, versículo de número 2, ele diz assim: o homem tem que ser, então, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Alguns entenderiam, tá? Alguns entendem que aqui está tratando da poligamia, aonde o homem acaba se casando com várias mulheres. E desta forma, então, alguns homens na igreja poderiam estar procurando, então, até outras mulheres, casados então com várias mulheres. Outras pessoas entenderam também que o texto aqui poderia estar se referindo a um homem que casou com uma, largou, depois morou com outra, largou, e está morando, então ele já casou com outras mulheres. E ele entende então que poderá então um homem ser presbítero se ele, desde o início da vida dele até o presente momento, ele foi esposo de uma só mulher. Mas tem uma outra interpretação bíblica que, basicamente, entre os comentários de estudiosos, ela se adequa mais com o pensamento paulino. É que não é se tratando nem da poligamia, que também já não é permitido mesmo, tá? Mas também nem apenas de ter casado com várias mulheres, que também é um pouco recomendável, mas está se tratando do adultério, daquele homem que simplesmente convive com a mulher, ele tem a sua esposa, mas ele constantemente procura esse interesse por outras mulheres, ele não larga a sua esposa, mas ele quer então estar tendo momentos de intimidade, relações com outras mulheres. E
uma pessoa dessa na igreja não tem moral, não tem credibilidade, não tem realmente nenhum respaldo para assumir então um presbiterado. E ele diz, então este homem não pode ser um presbítero se ele se comportar dessa maneira. A outra questão da mesma casa, na questão familiar, é que no versículo 4 diz que este homem precisa aprender, ter noção de governo. Ele tem que aprender a dizer sim, dizer não, tem que saber disciplinar. E aí no versículo de número 4 ele diz o seguinte: que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Muitas das vezes nós temos então filhos de presbítero que não têm o mínimo de noção de comportamento, de moral, e eles vivem dissolutamente, eles vivem então realmente contrário à palavra de Deus, e aí eles fazem o que querem da vida. Mas na igreja o presbítero chega e diz, não pode ser desse jeito, não pode ser aquilo, e diz, você tem que governar muito bem o quê? A casa. Mas já tem aquele presbítero que cria os filhos numa linha dura, que o menino não respira, basicamente, é engessado, não tem liberdade alguma, ou ele é mais um ditador dentro de casa do que um pai. Aí ele diz, também não pode ser um presbítero na igreja. Por isso ele diz, olha, tem que governar muito bem a sua casa. E quando ele fala isso, inclui a esposa e inclui também os filhos. E nesse incluir ele diz, com todo o respeito. Com todo o respeito. Não é o extremo nem para um lado e não é o extremo para o outro lado, mas o equilíbrio. Então a casa do presbítero precisa ser a primeira igreja, precisa ser a primeira referência. Aí a gente vê quem são os primeiros eleitores? A própria família. Então é muito importante isso. Gente, quando a família da gente autoriza, quando a família da gente confia, diz, meu pai, meu esposo, ele é um bom homem, ele tem qualificação, a gente se sente tão mais reforçado, a gente se sente tão bem para enfrentar um desafio tremendo então diante dos outros. Então ele diz, por que isso é importante? Ele disse, olha, se não souber governar a sua própria casa, não saberá governar aqui a igreja de Deus. Isso acontece com presbíteros e pastores. Porque você vai ter adversidade. Em nenhum dos lugares, e na sua própria casa, você não vai ser. Se você tem 10 filhos, são 10 filhos diferentes. A sua esposa, por mais que seja a sua outra metade, ela é diferente de você. Você precisa saber trabalhar a diferença dentro da própria família, para poder saber trabalhar a diferença dentro da igreja. A segunda área aqui é o domínio próprio. O homem, ele precisa ter um domínio próprio. E aí o versículo de número 3 vem dizer que uma dessas coisas é que ele não deve ser dado ao vinho. Dado ao vinho, o que é? Ele vai lá na Bíblia e diz, tomar vinho não é pecado. Ele não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum que tomar vinho é pecado. Inclusive na ceia a gente usa vinho, né? Então, não tem problema nenhum. Ah, então a bebida não é pecado. A embriaguez é que é. Mas o indivíduo é dominado, ele é dado ao vinho, ele é uma pessoa que ele vive então bebendo o tempo inteiro. Ele não se embriaga, mas ele socialmente, em todo jeito, ele vive então em bebedeira. Ele disse, essa pessoa, ela cria uma aparência ruim para ser um líder da igreja. Eu recebo constantemente convite de pessoas amigas, pessoas queridas que vêm, acho que não tem problema não, isso não tem nenhum problema, não tem nenhum problema também eu rejeitar, viu? Não tem nenhum problema eu rejeitar, eu fico então, deixa eu do jeito que eu estou, fica eu muito bem, eu sei o que pode e o que não pode, eu prefiro não, eu tenho então um respaldo, eu tenho aliás uma moral para zelar, então não é dado ao vinho, mas também este homem precisa ser não violento. Eu fico tão triste quando a gente ouve então história de pastores, presbíteros, líderes, dirigentes, que eles simplesmente, a conversa em casa, ele é violento com a esposa, bate então na esposa, bate de uma maneira desesperada então no filho. Ele diz, este homem, ele não é apto para estar onde?
na igreja, como líder. Ele pode estar na igreja, mas ele não deve ser o líder, ele não deve ser então presbítero. E a esse respeito, ou seja, amados, isso aqui quer dizer o seguinte: eu tenho que ter controle das suas emoções. Porque violência, pensa que uma coisa, amado, violência é algo que está intrínseco na nosso ser humano. Alguma coisa pode nos provocar a violência, certo? A gente muitas vezes que nunca foi violento, a gente pode se tornar violento. A gente tem que ter muito cuidado e realmente ter o domínio próprio para que a gente não caia nesse exagero. Aqui não está dizendo que não pode isso, não pode aquilo, mas tem que ter o controle dessas emoções. Em terceiro lugar, nós precisamos então olhar que este homem precisa ter um bom testemunho. E esse bom testemunho é tanto em casa, mas principalmente fora. Aliás, digo, em terceiro lugar ainda não é o testemunho. Em terceiro lugar é a questão da doutrina. Um líder, ele não pode ser simplesmente uma pessoa que sabe falar, ou uma pessoa muito bem querida no meio da igreja, e ele vai, eu quero ser presbítero, ou alguém aponta ele, diz, se ele me apontou, eu quero, ele vai ser então presbítero. Não, porque ele tem responsabilidade, ele não tem apenas título, ele tem responsabilidade, ele vai ter que cumprir alguns requisitos. E aí no versículo de número 2 e no versículo de número 6, apresenta-se no mínimo 2 requisitos para o presbítero. Versículo número 2, o que ele diz? Ele diz que ele tem que ser apto para o quê? Ensinar. Em Efésios, capítulo número 5, versículo 17, versículo 17, ou versículo 15, se eu estou enganando, se eu dar uma conferida então aqui. Versículo 17. Ele diz então, no versículo 15, ele chega a dizer: portanto, vem prudentemente com andai, não como nessa, assim como sábado, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade então do Senhor? Esse versículo, se o presbítero era um dos conselheiros mais direto com a membresia então da igreja, e como ele poderá falar que é a vontade do Senhor se ele não tem conhecimento? Se ele não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, que ele não sabe ensinar, é apenas a oratória pública, de pregar publicamente. Se for dessa forma, muitos presbíteros seriam destituídos então do seu ofício, porque muitos não têm essa habilidade de pregar publicamente. Mas ele tem um contato pessoal, ele tem um contato familiar, ele tem um contato, ele conversa com as pessoas, ele precisa ser apto para ensinar. E para ser apto para ensinar, ele precisa saber o que realmente é a vontade de Deus. E no versículo de número 6, ele apresenta algo importantíssimo. Chegou o irmãozinho da igreja, novo, irmãozinho muito ativo, muito empolgado, eu quero servir, eu quero trabalhar. Aí de repente todo mundo consegue, esse aqui dá para ser um presbítero. Só que ele é tão novinho na fé, ele já tem até uma certa idade, mas ele agora que chegou na igreja, aí ele disse: irmão, eu quero que tu seja um presbítero na igreja. Ele mesmo, eu já sei. Ele nem sabe o que é, mas ele já aceitou então ser então um presbítero. Amado, a Bíblia diz que esse homem não deve ser um presbítero. Não é que ele seja ruim, não é que ele seja uma pessoa que não vai prestar, mas é porque ele pode muito bem até ser uma pessoa apta para ensinar, ele pode muito bem não ser dado ao vinho, ele pode não ser violento, ele pode ser esposo de uma só mulher, ele pode de repente criar os filhos de uma maneira exemplar. Mas diz que é para evitar que ele caia numa armadilha, porque ele é ser humano. Quando você chega em uma empresa, que você com poucos dias, chega então o supervisor, ou o próprio gerente principal, ou o dono, e diz assim: eu quero você na vice-presidência. Pronto. O cidadão cresce e diz assim: essa empresa, eu sou melhor do que todo mundo. Outro dia ele já vem com uma pose então diferente diante. Ele diz: olha, está aqui no versículo de número 6. Ninguém é. Opa, caramba, aqui o versículo
seja, quando você é supervalorizado antecipadamente, há uma tendência de você se submeter. Tem um irmãozinho lá que está com 30 anos, desde eu passava lá na frente, já ficava lá na igreja. Eu cheguei hoje, já sou presbítero. Ele se submete. Interessante, amado, que a palavra de Deus prevê todas as situações. E ela diz: esse homem ainda não pode. Não é que ele não pode ser, ele ainda não pode ser naquele momento. Então, diante disso, amado, o homem precisa ter um modelo na família, ele precisa ter domínio próprio, ele precisa então ter doutrina, conhecer a palavra de Deus. Ele pode até ser ruim de constituição da igreja, mas ele tem que ser bom de palavra de Deus. E aí, em quarto lugar, ele precisa ter um testemunho moral. Esse testemunho moral é o seguinte: a família dele é exemplar, maravilha, bom homem, bom pai, bom esposo. Então, na igreja, ele sabe pregar muito bem, ele só dá ideias ótimas, ele é uma pessoa totalmente ativa, muito bem requisitado. Mas na sociedade, este homem é mal falado. Certo? A sociedade, quando alguém chega e diz: ele é crente, é então vergonhoso. E aí o texto vem nos mostrar, meu amado, que este homem, primeiro, uma das qualidades do presbítero é que ele precisa ser hospitaleiro. Hospitaleiro é exatamente saber receber pessoas. Não quer dizer que ele vai, então, que todo mundo tem que dormir, chegando se quer vir na cadeira e fazer. Não, ele tem que saber receber pessoas, tanto na igreja quanto em sua casa. Hospitaleiro, receber as pessoas. Eu lembro um pouco em Cachoeira Grande, quando chegavam então os pastores, que nós não tínhamos pastores residentes, nós tínhamos pastores visitantes. Quando chegavam as caravanas então de pessoas que vinham fazer trabalhos especiais na igreja, tá? Algumas vezes eles procuravam a casa mais próxima, o presbítero mais próximo da igreja. Eles procuravam logo lá para vir, e aí ia logo na porta. Mas um dia me falaram: isso não é aqui não, é lá na casa de Floriano, entendeu? Lá para cima. E as pessoas dizem assim: eu ia só perguntar aonde era, entendeu? Mas ele já estava logo dizendo que não era lá, certo? Ele não tinha então prazer algum de receber os irmãos que vinham para fazer um trabalho na igreja, que ele era supervisor, porque o presbítero, de uma certa forma, é o supervisor. Mas precisamos saber receber os pastores, receber os presbíteros, receber os diáconos, receber os missionários, receber então os visitantes, receber todo mundo. Isso deve ser uma qualidade do presbítero. Segunda qualidade do presbítero na questão do testemunho, como as pessoas vão ver, tá? É a questão de ele ser então modesto, tá? Versículo número 2. Ele tem que ser então modesto. E esse modesto aqui, exatamente, é que ele não possui vaidade, que ele não apresenta presunção, ele então realmente é despretensioso, tá? É colocado então que ele não procura aparecer. Olha, eu não seja bem-vindo, eu quero dizer aqui que eu sou presbítero, tá, na igreja. Eu acredito que eu sou um dos mais amados então aqui na igreja, tá? Se você precisar de qualquer coisa, é só comigo, é só procurar que eu resolvo tudo. Às vezes ele tem todas essas habilidades, mas ele não precisa ser tão vaidoso com isso. Mas tem uns que já são demasiadamente, não são modestos, mas também não são, vamos dizer assim, eles são modestos até demais, né? Que chega assim: não sei fazer isso não, procure outro irmãozinho ali que é bom, né? Ele já não quer fazer, ele está inativo. Aqui está dizendo que você tem que ser então modesto. Modesto é: se você for procurado, você vai fazer aquilo que for então dado, sem nenhuma presunção, sem nenhuma vaidade alguma, sem querer então aparecer. Ainda nesse testemunho, você precisa então ser cordato. E esse cordato tem um pouco do modesto, mas ele vai dizer aquele que apresenta sensatez, prudência. É exatamente aquele que observa cautelosamente uma situação. Tá? Ele não vai chegando e dizendo: não, é isso, é aquilo, vamos fazer isso aqui. Ele avalia a situação, ele vê os pós
nos contra, e ele vai procurar ver qual é a melhor saída, seja para a igreja, seja para o visitante, seja para a situação do presbitério. E ele é uma pessoa, então, que ele deve ser, então, cordável, tá? Aquele que não gosta realmente de criar situação complicada, ele gosta de descomplicar. E aí entra exatamente a terceira característica, né? A quarta característica do testemunho moral é que ele deve ser inimigo de contenda. Sabe? O presbítero nunca pode ser aquela pessoa que diz: não, vem fulano, confusão vai começar. Pronto, não chegou a paz, então já não tem mais. Ele não pode ser essa pessoa que chegou então na mocidade, chegou na PH, chegou então no grupo, qualquer culto, ele então fez confusão. Pode estar tudo em paz. Então essa pessoa não deve ser então presbítero, porque ele não é inimigo de contenda, pelo contrário, ele é amigo de contendas. Mas tem uma quinta característica ainda, que está lá no versículo 3, né? Ele diz o seguinte, que esse cidadão, ele não pode ser avarento. Sabe o que é avarento? Pessoas apegadas ao dinheiro de uma forma desesperada. Tudo na vida dele é dinheiro, tá? Ambicioso demais, tudo é dinheiro. Ele diz: olha, uma pessoa que é muito apegada ao dinheiro, ela alimenta a paixão, o hábito de juntar dinheiro. O desejo dela é ser rico. Ela diz: mas crente, servo de Deus, tem que ser rico, porque o nosso pai é rico, tem tudo realmente para ser rico. Ele diz: olha, essa pessoa não pode ser então um presbítero, porque ela tem que ter esse testemunho pessoal, esse testemunho moral diante então das pessoas. Alguém pode dizer: mas um presbítero rico não pode ser? Claro, o irmão pode ser, o pastor pode ser. Gente, não é isso, ele diz que é a avareza que é realmente condenada. Ou seja, tem um irmãozinho que às vezes ele é assim. O irmãozinho, ele não vem para o culto, ele não vai fazer um trabalho, ele não investe em missões, ele não gasta nada, ele não é dizimista, ele não faz nada porque ele gosta de guardar dinheiro. Ele não investe nem nele, não investe nem na família. Ele tem então característica de ser então o quê? Avarento. Tá? Então é preciso termos este comportamento. Tudo isso, veja aí no versículo número 7. Tudo isso é para que a gente tenha um maior cuidado, para que Satanás não tenha essa ousadia de tomar a liderança da igreja e envergonhar o evangelho. Tá? Veja só o versículo 7, o que ele diz aí? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não criar ou não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, não tem nenhuma coisa assim com a igreja, não. Ele só vai que ele não cai. É um bem para ele mesmo, é um presente para ele mesmo. Então, numa data como essa, eu quero concluir essa reflexão dizendo: presbíteros, a cada vez que vocês valorizam esses ensinos, relembram esses ensinos no seu dia a dia, vocês estão glorificando a Deus, vocês estão honrando o ofício, a vocação que Deus deu, vocês estão honrando a igreja que Deus entregou vocês para supervisionar, para cuidar, e vocês estão sendo vistos diante de Deus como pessoas que estão cumprindo com o seu ofício, com o seu chamado. E a nossa oração, nosso desejo aqui é que o presbiterado da Igreja Presbiteriana do Brasil seja cada vez mais atuante, seja muito mais respeitado, seja cada vez mais, vamos dizer assim, de causar mudanças dignas, boas, dentro da Igreja Presbiteriana em todo o Brasil. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos um pastor que é presidente do Supremo Tribunal, do Supremo Concílio, né, da nossa igreja, que é chamada Assembleia Geral também. Mas um presbítero, ele só não pode ser, então, presidente do conselho da igreja local. Mas ele pode ser presidente de um sínodo, que é de um presbitério, de um sínodo, e ser presidente do Supremo Concílio. Ou seja, ele pode administrar todas as igrejas presbiterianas
do Brasil inteiro. Não importa de que interior ele veio, não importa, tá? Ele pode se tornar um presidente do Supremo Conselho, que é da IPB. Significa que ele tem as mesmas regalias que um pastor tem nos concílios. Então, portanto, um dia como hoje, não poderíamos passar em branco. Nós não estamos homenageando apenas aos presbíteros, nós estamos exaltando a igreja, que a igreja tem que viver com esses cuidados aqui. E que quando nós vamos então olhar para os nossos presbíteros, nós precisamos olhar se essas qualidades estão presentes na vida dele. Quem é família, pode olhar se a sua família, o seu líder da sua casa, ele tem essas qualidades. Se tiver, glorificado seja Deus. Se não tiver, tem que ser trabalhado para que tenha, ou então não é oficial. Certo? Então ele não é oficial da IPB. Por nesta noite, eu quero encerrar essa frase, então, essa reflexão dizendo: Deus ajude cada um dos nossos presbíteros da Igreja Presbiteriana em Humberto Campos, do nosso presbitério, do nosso sínodo e do nosso Supremo Conselho, a serem homens irrepreensíveis no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amados, vamos ficar em pé, vamos estar orando ao Senhor. Quero convidá-los a todos a pedir, a falar com Deus, a colocar-se diante de Deus e oferecer esse momento ao Senhor, tá? E após alguns instantes, tá, nós estaremos orando e pedindo uma bênção. Fale com Deus, coloque se você foi edificado, se não foi, tá? Fale com Deus, coloque se você lembra de alguma falha sua, coloque para Deus. Se você tem alguma expectativa para essa semana, coloque diante de Deus e logo em seguida nós estaremos orando com os amados. Maravilhoso Deus, sabe, do céu, hoje eu quero apresentar o nosso conselho na tua presença, nosso vice-presidente, presbítero Jadson, o nosso secretário, presbítero Leiva, o nosso tesoureiro, presbítero Salcha, o nosso presbítero Domingos. Pai querido, o Senhor permitiu e o Senhor chamou esses homens para assumir o grupo de oficiais desta igreja. Infelizmente, nós não estamos tendo os seus auxiliares, que seriam os diáconos. Mas eu peço que o Senhor capacite esse conselho na pessoa do pastor e presbíteros, para que nós possamos criar um ambiente nesta igreja onde seja convocado também nossos auxiliares, que são os diáconos. Sentimos tristeza de ainda não termos nenhum diácono na nossa igreja em mandato, mas nós rogamos a tua misericórdia, a tua bênção, para que nós possamos ter. E sentimos, ó Pai amado, alegres, porque algumas igrejas têm muita dificuldade de ter 2 presbíteros. Nós estamos tendo, ó Pai amado, a oportunidade, por uma igreja pequena, de termos 4 presbíteros. Pai querido, a nossa oração é que o Senhor visite a família do presbítero Jadson, a família do presbítero Leiva, a família do presbítero Salcho, a família do presbítero Domingos, para que eles sejam bênção nas suas famílias, e sejam bênção na igreja, e bênção em Humberto de Campos. Ó Deus, ajude o teu servo que fala contigo, para que nós possamos, ó Pai amado, ter todas essas qualificações do presbiterado, para que nós possamos fazer um ofício, ó Pai amado, digno de respeito e que glorifique o teu nome. Pai querido, eu apresento, meu Pai amado, a igreja que
Que esta igreja seja uma igreja que observa, seja uma igreja que ame os nossos presbíteros, que ame uns aos outros, que nos ensine a viver de conformidade com o chamado que o Senhor nos deu. Que esta igreja não seja uma igreja que venha falar dos seus presbíteros, mas venha falar com os seus presbíteros. Pai querido, nós oramos para que o teu nome seja engrandecido através de um ministério bíblico atuante e irrepreensível. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, amado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso eterno e grandioso Pai, que a comunhão, as consolações, as virtudes e o poder do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre.